Durante a nossa vida, surgem muitas questões e nem sempre encontramos as respostas que buscamos. O Espiritismo oferece o esclarecimento para nos ajudar a enfrentar os desafios da vida. Está começando mais uma edição do programa Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe os assuntos de hoje. Na sociedade atual, os dogmas são muito discutidos por carregarem multidões que vivem ideologias e não aceitam contrariedades. Isso corrobora o estado de alienação de muitos indivíduos e pode ser prejudicial à trajetória evolutiva desses espíritos. O tema da entrevista de hoje será Dogmas, com o convidado Cosme Massi. Não perca! Hoje, no A Vida em Foco, você vai ver curiosidades, crônica, o quadro O Espiritismo Esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Acompanhe agora a crônica da semana. Certa vez, em uma conversa no ambiente de trabalho, fui interpelada pelo meu superior, em particular, a respeito de algo da doutrina espírita que não me recordo ao certo. Lembro apenas que em algum momento citei aquela máxima que consta em O Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E com ar de desdém, ele disse: "Mas isso você leu num livro." E eu concordei e resolvi me calar, notando que ele desmerecia esse fato. Entretanto, fiquei pensando que tanto aquilo como a maioria do que aprendi eu li em um livro, ou ouvi de alguém que leu em um livro. Bem como que seria muita soberba de minha parte acreditar que o meu pensamento original seria sempre melhor do que as lições de tantos livros. Refleti que muitas pessoas são enceguecidas pelo seu orgulho e vaidade, esquecendo-se de que não podemos desprezar o trabalho daqueles que nos precederam e que ninguém é capaz de sozinho saber de tudo sobre um assunto. Quem dirá saber tudo sobre todos os assuntos? O ditado popular indica: quem cala consente. Contudo, muitas vezes calamos sem consentir, apenas porque aquele não é o momento oportuno para falar ou porque geraríamos atrito desnecessário se falássemos fora de um contexto. É certo, porém, que a providência divina se encarrega de oportunizar que ouçamos aquilo que precisamos ouvir para nosso aprendizado. Também é verdade que nem sempre expressamos bem o nosso pensamento numa conversa despreocupada. Além disso, devemos sempre ponderar naquilo que lemos e ouvimos, passar pelo crivo da razão, avaliar o conteúdo da mensagem independentemente da autoria que lhe é atribuída. O próprio Mestre Jesus já nos advertia a respeito dos falsos cristos e falsos profetas. A visão espírita dos dogmas é o tema da entrevista de hoje. Não deixe de assistir. Olá, amigos. Prazer enorme estarmos juntos mais uma vez e hoje com a presença sempre ilustre do professor Cosme Massi. Cosme, vamos falar sobre dogmas. O que é um dogma? Muito boa pergunta. Quer dizer, a palavra dogma, como toda palavra, é polissêmica. Ela tem muitos sentidos, muitos significados. Há um sentido teológico, dogmático, que a gente chama até dogmático, no sentido de verdade absoluta, inquestionável, indiscutível. E há também um sentido mais filosófico, mais aberto de dogma como princípio, como uma proposta que se pretende verdadeira, mas não tem esse caráter de verdade absoluta que não pode ser discutida. Então aí há pelo menos dois sentidos que essa palavra dogma recebe aí dos dicionários dos filósofos. E dogma nas religiões? Porque normalmente há uma ideia de que o dogma, ele entra no campo da fé, ele é um elemento que não se discute. Sobre os dogmas dos segmentos religiosos não há discussão. Exatamente por isso, exatamente por usar essa concepção de dogma como verdade absoluta. Quer dizer, como se você já tivesse de posse da verdade
E a verdade você deve simplesmente aceitar, você não pode sequer discutir. Quer dizer, se você não compreendeu, o problema é seu, porque a verdade seria a verdade absoluta. Então esse é o sentido em que algumas religiões costumam dar a certos princípios que adotam, né? Que isso é um dogma no sentido de que é uma verdade que você não pode discutir, não pode questionar. Espiritismo tem dogma, Cosme? Nesse sentido teológico do termo, claro que não. O Espiritismo tem princípios, tem leis que foram obtidas a partir das experiências, como toda ciência. Como a física tem suas leis. Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei proposta, um princípio proposto, e que recebeu confirmações experimentais. Então o Espiritismo também tem suas leis, seus princípios, que podem ser discutidos, devem ser discutidos, e não como verdade absoluta que ninguém pudesse discutir. O que você está trazendo, basicamente, então, nós temos situações, eu não diria antagônicas, mas opostas. Ou seja, a doutrina espírita possui dogmas que devem ser de acordo com... Se a gente usar esse sentido, sim, de dogma como princípio, como uma proposta de uma lei, de um princípio, sim, toda a ciência teria. Mas, em geral, a palavra dogma ela tem essa marca muito forte que vem da teologia. Por isso a gente evita usar a palavra dogma. Na ciência se usa mais a palavra princípio, a palavra lei, pelo sentido forte, carregado, dominante que a palavra dogma recebeu ao longo da história religiosa. Então é muito comum o cientista preferir falar em leis e princípios. Kardec poucas vezes usou a palavra dogma com respeito a alguma lei espírita. Ele preferiu também usar a expressão lei e princípio. A encarnação ou as reencarnações é um dogma espírita? Não, a gente pode se tratar dentro desse campo se você usar a palavra no sentido de princípio, sim. Você poderia dizer que é um princípio espírita importante. Por isso que eu falei, você tem que tomar muito cuidado com o sentido da palavra. A gente não tem que ter medo das palavras, porque as palavras não têm um sentido único. A gente diz em filosofia, as palavras não têm um sentido verdadeiro, não existe sentido verdadeiro. Existe sentido verdadeiro para aquele autor. Por exemplo, se você pega qualquer palavra, vamos pegar um exemplo, uma palavra usada, substância. Você tem um sentido de substância para Descartes, um outro sentido de substância para Aristóteles, um outro sentido de substância para um outro filósofo. A mesma palavra tendo sentidos diferentes de acordo com a filosofia que a palavra está sendo usada no contexto daquela filosofia. Então, se a gente toma esse cuidado, a gente não deve se preocupar com as palavras, a gente tem que se preocupar com a ideia que eu quero transmitir usando aquela palavra. Veja a palavra amor, para citar um exemplo. O que é amor? Muitos sentidos para a palavra amor. Aliás, se você pegar o dicionário, você se espanta com a quantidade de sentidos para a palavra amor. Tem pessoa que identifica amor com sexo, por exemplo. Falei amor para ela é sexo. Tem outra que identifica o amor na amizade. Aí usa a palavra filia, alguns filósofos tentam fazer a distinção entre eros para amor, filia, ágape. Por quê? Porque as palavras são polissêmicas. Todas elas, inclusive a própria palavra polissêmica. Quer dizer, não há uma palavra com muito sentido. E nem sentido verdadeiro, muito cuidado. Aliás, Kardec, quando pede o sentido verdadeiro da palavra caridade, ele toma o cuidado. Ele diz assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus. E se ele parasse no verdadeiro, ele cometeria um grave erro filosófico. Ele quer saber qual o sentido verdadeiro para Jesus. Aí sim, como eu posso perguntar, qual é o sentido verdadeiro para Descartes, para Kant, para Hume, para algum filósofo? Tomando dessa questão de que as religiões adotam dogmas e sobre elas, a rigor, não permitem que seja discutido. O Espiritismo é diferente nesse aspecto, Cosme? Nos fale um pouquinho, sem naturalmente adentrarmos em questões particulares de qualquer segmento religioso. Perfeito, claro. Essa é uma diferença, por isso Kardec pôde dizer que o Espiritismo é uma ciência. E as religiões tradicionais, elas não se consideram ciência, porque elas não pensam em evolução, em progresso, porque se ela trata a verdade já como absoluta e que elas estão de posse desta verdade absoluta, é claro que elas não podem ser ciência. Toda a ciência tem um conjunto de verdades que podem ou não sofrer evoluções. Há verdades científicas que permanecem já por 300 anos.
Mas eu não posso ter certeza de que já cheguei naquela verdade absoluta, isso seria um dogma. Mas são verdades que ainda estão valendo até hoje. Há outras verdades na ciência que eram verdades quando, por exemplo, Newton propôs na sua física, mas que Einstein fez modificações, alterações. Então, uma ciência sofre necessariamente evoluções e modificações. Não quer dizer que todos os princípios de uma ciência são falsos, não é isso. O que eu não posso é admiti-los como dogmas, como verdades absolutas, mas eu posso admiti-los como verdades práticas, como verdades que poderão, inclusive, ficar por verdade por milhares de anos. Perfeito. Não há nenhum problema. Mas eu não posso já de antemão dizer que são dogmas. Por isso não, é que se diz que não há dogmas em ciência. Tá certo. Cosme, nós vamos para um rápido intervalo. Já retornamos, um instante só. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos. Até já! Voltamos com a entrevista de hoje com uma questão a ser discutida, os dogmas. Acompanhe. Estamos de volta com o professor Cosme Massi. Cosme, falamos acerca de um dogma espírita da reencarnação. Comporta efetivamente questionamentos ou reflexões à reencarnação em todos os aspectos? As religiões podem, sobre esse dogma, que não é essencialmente patrimônio da doutrina espírita, elas podem refletir acerca da existência ou não dessa questão? Muito boa. Na verdade, a questão da reencarnação é uma questão muito importante. Você usou inclusive a palavra dogma, porque é a forma como Kardec vai perguntar aos espíritos. Ele vai perguntar como se fundamenta o dogma da reencarnação, ou seja, o princípio da reencarnação que está na doutrina espírita como um princípio que foi decorrente da interação com os espíritos. A própria resposta que os espíritos deram a essa pergunta de Allan Kardec é curiosa. Ele vai dizer que a reencarnação se fundamenta na justiça de Deus e na revelação. Os espíritos revelaram a reencarnação ao longo de toda a história da humanidade. Aliás, os princípios espíritas, eles sempre foram deixados à disposição dos homens, porque sempre os homens interagiram com os espíritos. Claro, reunir esses princípios num corpo de doutrina científico-filosófica coube a Allan Kardec. Mas os princípios esparsos sempre existiram em toda a história da humanidade. E veja que nessa resposta do fundamento há coisas curiosas. Se você tenta pensar sobre a justiça divina do ponto de vista espiritualista, você é obrigado pela razão a pensar na reencarnação. Vamos tentar entender isso. Se você é materialista, vamos esquecer. Não há espírito, portanto, nem adianta falar em reencarnação. Mas agora você acredita que é uma alma criada por Deus. Olha como você vai se enroscar se você não admitir a reencarnação. Você vai dizer que essa criança que demonstra virtude, que demonstra conhecimento desde a pequenidade, e aquela outra que demonstra vícios, agressões desde a pequenidade, como é que você justificaria do ponto de vista da alma? Por que a diferença entre essas duas almas? Veja, estou falando para o espiritualista. Perfeitamente. Que aceita a alma. Olha, se essa criança desde cedo tem virtudes, aquela outra desde cedo tem vícios, foi Deus então que as criou diferente? Mas por que as fez diferente? E mais ainda, para o espiritualista religioso, sendo Deus onipotente, Deus sabe tudo, sabe até o futuro. Ao criar aquela alma com vícios, ele saberia que ela iria para o inferno. Ao criá-la, porque ela foi criada com vícios. Aquela outra que ele criou com virtudes, ele já saberia de antemão que ela iria para o céu. Então você imagina que justiça divina é essa, criando almas já pré-determinadas no seu futuro. Ora, se você não admitir a reencarnação, fica difícil explicar essas diferenças. Você vai dizer, peraí, as diferenças foram dadas por Deus. Então Deus não seria um pai justo porque criou filhos diferentes desde o começo. Sobre essa questão dos dogmas, será que não é um pouquinho cômodo para as próprias religiões estabelecerem pontos que são intocáveis no campo da sua cultura religiosa, se é que possamos chamar assim, para que a criatura se acomode e não pense, como você acabou de estabelecer esse raciocínio, ou seja, o dogma não é alguma coisa que deixe confortável
o fiel de uma determinada religião, para que ele não pense acerca daquilo que ele deveria efetivamente pensar, por exemplo, as chamadas vidas sucessivas, as reencarnações, não é um pouquinho deixar na zona de conforto? É abrir mão do uso da razão, na verdade. Kardec observa muito bem isso quando ele diz que uma fé verdadeiramente inabalável é aquela que deve encarar a razão de frente em todas as épocas. Ou seja, não adianta você tentar impedir o homem de usar a razão, o raciocínio, porque ele é um ser racional. Nós estamos vivendo já no século XXI, em que o uso do argumento, da razão e do raciocínio se impõe. Nossas crianças estudam nas escolas ciência, filosofia, onde o uso da razão é colocado como fundamental, como essencial. Então não adianta você tentar dizer que isso é proibido, que isso não pode ser discutido, que isso não pode ser questionado. As pessoas vão questionar. Estamos vivendo um período em que a razão é muito forte e ela deve ser dominante. Então não adianta abrir mão da razão porque você não consegue. Então as pessoas vão ter que pensar, vão ter que refletir. É melhor uma fé raciocinada porque ela vai resistir ao tempo, ela vai resistir aos embates da razão. Por isso a importância dessa reflexão que fiz antes. Quando você pensa em duas almas criadas diferentes por Deus, a razão se recusa. Porque a razão diz, espera aí, mas Deus não é justo? Como um Deus justo criaria duas almas tão diferentes no começo? Aí se você pensa agora na reencarnação, você pode imaginar, bom, essas almas viveram antes, aprenderam antes, conquistaram esses valores antes. E na origem, que foi há muito e muito tempo antes, essas almas foram criadas iguais e que foram se diferenciando ao longo do tempo pelas próprias vidas e experiências adquiridas. Então Deus passa a ser justo porque criou o espírito igual, simples e ignorantes. E as diferenças entre os espíritos foram conquista deles mesmos ao longo das diversas reencarnações. Então a reencarnação concilia a fé com razão, concilia a existência da alma e de Deus com a razão. Então você tem uma razão dando suporte para a própria crença religiosa. Tá certo. Quero insistir um pouquinho em 1 minuto, Cosme. Assim, algumas religiões estabelecem dogmas a fim de se sustentarem nos seus próprios conceitos, e isso aconteceu ao longo de alguns séculos e que perduram ainda. Será que também para as religiões não é confortável que o fiel não questione a fim de que não desestruture a sua proposta teológica ou a estruturação na qual ela se constitui? Na verdade, a ideia de uma religião dogmática é que é uma ideia que não se sustentará ao longo do tempo. Uma religião que coloca verdades absolutas que não podem ser questionadas. Claro que isso pode parecer confortável na proposta religiosa durante um tempo, mas no mundo que progride, em que a ciência e a filosofia se fazem necessárias, em que o uso da razão se faz necessário, esse tipo de postura não vai durar. Esse tipo de posicionamento, de tentar fazer com que a pessoa não pense, não reflita, não raciocine, não é um posicionamento que dura, porque as pessoas necessariamente pensam. A razão faz parte do espírito humano. Então essa postura, se for uma postura ideológica, ela não vai ter sustentação ao longo do tempo. Cosme, nosso tempo acabou. Agradecemos a sua presença aqui. Fique conosco, o programa Vida em Foco continua. Você tem uma dúvida e quer que respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois essa poderá ser a resposta que você procura. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Cosme Massi. Kardec tinha autoridade para definir o Espiritismo como sendo uma ciência? Perfeitamente, porque na verdade não é uma questão apenas dele definir como ciência, é ele construí-lo como ciência. Uma ciência está nesta construção bem elaborada que se faz em qualquer teoria. Não é por você dizer que uma teoria é científica que ela se faz científica. Quando você estuda o conjunto da obra, o método por ele empregado, a teoria que surgiu desse estudo, e você descobre que ela tem todas as características de uma boa ciência.
como tem as grandes teorias da física ou de outras áreas do conhecimento humano. Então, quando você mergulha no trabalho de Allan Kardec, nos seus 22 livros, quando você descobre como essa teoria foi construída, e ao mergulhar nessa teoria, é que você percebe que ela tem todas as características de uma boa ciência. Então, não é porque Kardec chama ela de ciência que ela é uma ciência. Ela é uma ciência exatamente dada a forma como ela se apresenta. A sua estrutura teórica, a sua estrutura experimental dão a ela tudo aquilo que uma boa ciência tem. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco. O amor maternal. Será uma virtude o amor maternal? Ou um sentimento instintivo, como a homens e a animais? Essa é a questão 890 de O Livro dos Espíritos. Espiritualidade em gotas. Uma e outra coisa iniciaram os espíritos respondendo a Allan Kardec. E a resposta é demorada, desdobrando essa questão que é palpitante. Os animais revelam instintivamente esse amor que fica muito bem consagrado na agressividade quando as suas crias são ameaçadas de alguma forma exteriormente. Os animais revelam, portanto, esse instinto incutido pela criação a fim de que a preservação da espécie possa se estabelecer na medida que os filhos são muito mais vulneráveis aos predadores. E há que ter uma proteção, dando-lhe tempo a que ele possa por si mesmo estabelecer a sua independência na espécie correspondente a que ele pertence. A mulher, os seres humanos, detêm naturalmente uma outra perspectiva de funcionamento sem excluir a instintividade. Há no amor maternal um sentimento que é instintivo, mas que se desdobra num sentimento que faz parte da manifestação do comportamento feminil e que raia na abnegação, no devotamento, no desprendimento da mãe em relação ao seu filho. É, portanto, uma outra passagem do instinto, sem negá-lo, e que configura de que a mãe, no trato com seu filho, costuma sempre estabelecer uma relação para além da segurança, fazendo uma movimentação de fertilização no acolhimento com cuidado, no atendimento das necessidades físicas, mas também emocionais. O atendimento que o amor maternal confere ao seu filho não é apenas do aleitamento materno, é da carícia, da ternura, não é apenas da sustentação física para a sua sobrevivência e desenvolvimento corporal. É igualmente o atendimento da alma nos recursos que deverão dotar o filho de segurança psicológica, de boa estruturação de natureza afetiva. Portanto, uma boa movimentação da mãe faz com que esse sentimento ganhe esses coloridos que caracterizam de tal monta a luminosidade do amor maternal, que faz nos comparar ao amor cósmico, ao amor divino. É natural que não estamos falando aqui do apego, porque o amor que ama abnega-se, estabelece o devotamento e renuncia, ou seja, solta. A mãe que ama o seu filho sem nenhum processo de mácula ou sem a viciação que pode lhe corromper e adulterar esse amor, ela faz esse movimento de soltura, enquanto que aquela que tem esse sentimento comprometido corre o risco de aprisionar o filho no apego, impedindo-lhe a movimentação, a liberdade, criando o filho só para si. O animal trata o filho para que ele ganhe uma independência física. A mãe, o ser humano, trata o filho para que ele, para além da sua segurança física, tenha uma independência psicológica. A mãe que ama
ama soltando. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Caso você tenha perdido alguma parte do programa ou queira rever aquela entrevista sobre um tema preferido, acesse www.avidaemfoco.com.br ou também acesse o canal da Vida em Foco do YouTube. Lá você encontra todas as edições produzidas até hoje. Nós ficamos por aqui com o desejo de uma semana com muita luz e alegria a todos. Aguardamos você na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!